Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos explorar histórias envolvendo brincadeiras com o além. Tabuleiros, copos, objetos antigos e formas de tentar se comunicar com espíritos. Prepare-se para relatos onde a curiosidade encontra o inexplicável e o suspense é garantido. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem também gosta de mistério e fenômenos sobrenaturais. Então prepare-se, apague as luzes, ajuste os fones de ouvido, porque vamos entrar nas Memórias de um Assombrado. Relato 1. O jogo que não terminou. Mariana, 27 anos, São Paulo, Brasil. Meu nome é Mariana, tenho 27 anos e moro em São Paulo. Nunca fui o tipo de pessoa que acredita facilmente em histórias de fantasmas. Sempre achei que a maioria dos relatos sobrenaturais fosse exagerada, fruto da imaginação ou de coincidências mal interpretadas. Mas tudo mudou depois de uma noite aparentemente comum na casa da minha amiga Thaís. Uma noite que começou com risadas e terminou com um peso estranho no ar, como se algo tivesse atravessado a porta junto com a gente e decidido ficar. Era um sábado à noite e estávamos todos animados. Eu, Thaís, Renato e Diego. A ideia era simples: pedir comida, conversar, ouvir música e aproveitar a noite sem muito compromisso. Mas o Renato tinha levado algo diferente naquela vez. Um tabuleiro Ouija. Ele dizia ter comprado pela internet. Um modelo de madeira escura com letras e números gravados. As palavras sim e não em cantos opostos e um ponteiro pequeno, liso, que parecia deslizar facilmente sobre a superfície. No começo, ninguém levou muito a sério. Para nós, era apenas uma brincadeira. Talvez uma forma de dar emoção à noite, fazer algo diferente, contar depois como foi engraçado. Mas lembro bem de como, aos poucos, o clima foi mudando sem que percebêssemos. Apagamos as luzes principais e acendemos algumas velas na sala. Não havia nada de especial nisso. Era apenas para dar um pouco de atmosfera, segundo o Diego. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som distante do trânsito lá fora. Estávamos sentados ao redor da mesinha de centro com o tabuleiro no meio. No início, fizemos perguntas bobas, coisas sem importância, apenas para testar. E como esperado, nada aconteceu por vários minutos. O ponteiro permanecia imóvel no centro e ríamos um do outro, acusando quem mexia sem querer. Eu mesma estava relaxada, achando tudo uma grande perda de tempo. Até que o ponteiro começou a se mover devagar. No começo, pensei que fosse algum dos meninos empurrando para dar graça, mas percebi que todos pareciam surpresos. Ele foi até as letras, formando uma palavra: sim. Foi nessa hora que o ambiente pareceu mudar. Talvez tenha sido só impressão, mas senti o ar ficar mais pesado, como se a temperatura tivesse caído um pouco. Ninguém falou nada por alguns segundos. Continuamos a fazer perguntas e outra palavra surgiu: Lázaro. Não conhecíamos ninguém com esse nome. Não era o tipo de coisa que apareceria por acaso. O silêncio foi ficando estranho. Enquanto isso, uma das velas vacilou como se alguém tivesse passado rápido ao lado dela, mas não havia vento, nenhuma janela aberta. Pouco depois, um quadro caiu da parede com um barulho seco. Era um quadro pequeno, leve, mas estava firme no prego havia anos. Esse foi o momento em que as risadas pararam de vez. Ninguém disse nada, mas todos trocamos olhares como se tivéssemos tido o mesmo pensamento. Talvez aquilo não fosse apenas uma brincadeira. Ainda assim, encerramos a noite de forma apressada, tentando rir de nervoso e fingir que nada demais havia acontecido. Mas, dentro de mim, uma sensação estranha começou a crescer, como se aquela palavra, Lázaro, tivesse ficado ecoando na minha mente muito depois de irmos embora. Eu não sabia naquele momento, mas aquela seria apenas a primeira de muitas coisas que mudariam na minha vida nas semanas seguintes. Nos primeiros dias depois daquela noite, tentei não pensar muito no assunto. Me convenci de que tudo tinha sido coincidência. O ponteiro podia ter sido movido por alguém sem querer.
O quadro talvez não estivesse bem preso, e a vela, bem, às vezes as chamas tremem sem motivo aparente. Era mais fácil acreditar nisso do que aceitar a ideia de que algo poderia ter realmente acontecido. Mas na noite seguinte, algo me fez repensar. Estava sozinha no meu apartamento, lendo no celular antes de dormir, quando ouvi um barulho na cozinha. Era como se um copo tivesse sido colocado sobre a pia com força, aquele som seco de vidro batendo no mármore. Levantei devagar, pensando que pudesse ser apenas o vento, mas todas as janelas estavam fechadas. Ao chegar na cozinha, vi um copo em cima do balcão. Ele não estava ali antes, tenho certeza. Tentei não dar importância. Lavei o copo, coloquei no escorredor e voltei para o quarto, mas não consegui dormir bem. Fiquei com a sensação estranha de estar sendo observada, como se houvesse alguém parado na porta do quarto, imóvel, apenas olhando. No dia seguinte, a Thaís me mandou mensagem dizendo que estava tendo dificuldades para dormir. Falou que escutava passos no corredor do apartamento durante a madrugada. Não quis comentar, mas aquilo me deixou ainda mais desconfortável, porque era exatamente o que eu estava sentindo. Conversei com o Renato e ele contou, meio rindo, que o quadro na sala dele tinha caído 2 vezes naquela semana, sempre durante a noite. Ele dizia que era só vento e não parecia preocupado, mas a verdade é que ele falava com uma expressão estranha, como se não acreditasse na própria desculpa. Eu tentava manter a rotina normal, mas as coisas foram ficando mais frequentes. Uma noite, acordei com um som baixo, como se alguém tivesse sussurrado meu nome bem perto da minha cama. Acendi a luz, coração disparado, e não havia nada ali. No corredor, porém, vi algo que me fez perder o sono de vez. Uma sombra atravessando a parede, rápida, indo em direção à sala. Não era alguém, era apenas uma forma escura, sem contornos definidos. Na manhã seguinte estava exausta. Fui trabalhar com olheiras profundas, tentando convencer a mim mesma de que aquilo era fruto do cansaço. Mas no fundo eu sabia que não era. Comecei a evitar ficar sozinha à noite. Chamava minha irmã para dormir lá ou ficava até mais tarde na casa da Thaís. Curiosamente, ela também dizia sentir que algo estava diferente desde aquela brincadeira. Certa vez, quando fui na casa dela, ouvi um barulho vindo do banheiro. Era como se alguém tivesse batido na porta com a palma da mão, 3 vezes, de forma bem clara. Abrimos juntas, mas não havia nada. Estávamos começando a perceber um padrão. Todos que participaram da brincadeira estavam passando por situações estranhas. O Diego contou que encontrou a porta da sacada aberta de manhã, sendo que ele tinha certeza de que havia trancado à noite. Foi nesse ponto que começamos a pensar se não deveríamos fazer algo para encerrar de vez aquilo. Nenhum de nós queria admitir em voz alta que estava com medo, mas era visível que algo estava errado. Nos dias seguintes, a situação começou a sair do controle. Não era mais apenas uma sensação estranha ou pequenos barulhos. Parecia que algo realmente havia entrado nas nossas vidas depois daquela noite. No meu apartamento, as coisas começaram a se mover sozinhas. Primeiro foram objetos pequenos, como chaves e canetas, que eu tinha certeza de deixar em um lugar e encontrava em outro. Depois vieram as portas que batiam sem vento e a luz da sala que piscava do nada, mesmo após o eletricista garantir que estava tudo normal na fiação. O mais perturbador, porém, aconteceu numa madrugada. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi passos vindos do corredor. Eram lentos, pesados, como se alguém andasse descalço pelo chão frio. Travei na cama, sem coragem de levantar. E então, novamente, o som. Mariana. Foi nítido. Uma voz baixa, rouca, bem perto da porta do quarto. Acendi a luz imediatamente e o corredor estava vazio. No dia seguinte, liguei para a Thaís. Ela disse que naquela mesma madrugada, ouviu alguém chamando o nome dela também. Não era possível que fosse coincidência. Renato e Diego confirmaram que estavam passando por coisas estranhas. O quadro na casa do Renato caiu pela 3ª vez. E Diego acordou com marcas de mão na poeira da janela do quarto, como se alguém tivesse pressionado a palma contra o vidro por fora.
Ele morava no 9º andar. Foi nesse ponto que decidimos nos reunir novamente, não para brincar, mas para tentar resolver. Ninguém sabia ao certo o que fazer. Alguns sugeriram rezar, outros apenas queimar o tabuleiro. Acabamos marcando um encontro na casa da Thaís, onde tudo começou. Naquela noite, o clima era completamente diferente da primeira vez. Sem risos, sem piadas. Cada um levou alguma coisa. Velas, sal grosso, água benta que a mãe do Renato tinha dado. Nenhum de nós era religioso, mas parecia melhor fazer algo do que ficar esperando. Colocamos o tabuleiro no centro da sala. Ninguém queria tocar nele. O objetivo era encerrar de vez, pedir que fosse embora, caso realmente houvesse algo ali. Lembro bem do silêncio. Era como se o ar estivesse pesado, espesso, quase difícil de respirar. Acendemos as velas, colocamos sal em volta e ficamos parados, sem saber como começar. Thaís leu em voz alta uma oração simples que encontrou na internet. Enquanto ela lia, senti um arrepio percorrer minha espinha, como se alguém tivesse passado a mão gelada no meu pescoço. No meio da oração, uma das velas apagou sozinha. De novo, o coração disparou, mas Thaís continuou. Quando terminou, todos nós dissemos em voz alta que estávamos encerrando qualquer contato, que não queríamos mais nada e pedíamos que fosse embora. Colocamos o tabuleiro dentro de uma caixa, junto com o ponteiro, e combinamos que Renato se livraria daquilo no dia seguinte. Ele disse que ia queimar tudo num terreno vazio. Naquela noite, apesar do medo, saímos com a sensação de que tínhamos feito o possível. Mas, lá no fundo, eu sabia que ainda não tinha acabado. Na manhã seguinte, o Renato me enviou uma mensagem dizendo que tinha feito o que combinamos. Levou o tabuleiro e o ponteiro até um terreno baldio na saída da cidade. Colocou tudo em uma caixa de papelão e ateou fogo. Ele descreveu que as chamas subiram rápido e, por um momento, teve a impressão de ouvir um estalo alto vindo da madeira, quase como um grito abafado. Confesso que fiquei aliviada, mas uma parte de mim não acreditava que tudo terminaria tão fácil. Era como se aquilo já tivesse ido longe demais para simplesmente sumir com o fogo. Nos dias seguintes percebi que as coisas estranhas não pararam de imediato. Na minha casa, os passos durante a madrugada continuaram por mais algumas noites. Sempre o mesmo som lento, arrastado, que fazia meu coração disparar. No apartamento da Thaís, ela disse que as luzes ainda piscavam quando estava sozinha. E Diego contou que sonhou repetidas vezes com uma sombra parada no canto do quarto, imóvel, apenas olhando. No entanto, percebi uma diferença. A intensidade parecia menor. Era como se a presença estivesse perdendo força aos poucos, como uma vela que vai se apagando devagar. Algumas semanas depois, o quadro na casa do Renato parou de cair. Na minha, os copos ficaram quietos na pia. Ninguém mais ouviu o próprio nome sendo chamado durante a madrugada. Eu comecei a dormir melhor, mas demorou. Por muito tempo, mesmo quando nada acontecia, eu ficava atenta a cada pequeno barulho, cada sombra diferente no corredor. É estranho como a mente pode transformar a própria casa em um lugar ameaçador depois de certas experiências. Aos poucos fomos voltando à rotina. Thaís parou de falar sobre o assunto, como se ignorar fosse a melhor forma de esquecer. Diego até brincou, dizendo que talvez tudo tivesse sido psicológico, resultado de sugestão coletiva, e que o fogo no tabuleiro tinha nos dado a sensação de limpeza que precisávamos para parar com aquilo. Talvez ele estivesse certo, ou talvez não. Porque apesar do alívio, havia momentos em que eu tinha a sensação de ser observada, mesmo sem nada de estranho acontecer, principalmente à noite, quando a casa ficava silenciosa. Não era medo exatamente, mas uma presença leve, como se algo ainda estivesse ali, mas sem forças para se mostrar. Um dia, conversando com uma senhora vizinha, contei de forma resumida o que tinha acontecido. Ela me olhou séria e disse que certos tipos de brincadeiras podem abrir portas para coisas que não entendemos completamente. Segundo ela, mesmo quando essas portas se fecham, alguma marca pode ficar. A frase ficou na minha cabeça por semanas. Não sei se era superstição ou se ela falava por experiência própria,
mas parecia fazer sentido. Era como se algo tivesse realmente nos visitado, e quando finalmente foi embora, tivesse deixado uma sombra leve, imperceptível, mas ainda presente. Naquele momento, eu só queria seguir em frente e esquecer tudo, mas no fundo, sabia que jamais pisaria novamente perto de um tabuleiro Ouija ou qualquer coisa do tipo. Com o passar do tempo, a sensação de inquietação foi diminuindo. A vida voltou a ter seu ritmo normal, e os incidentes mais intensos, como os passos durante a madrugada, os copos se movendo ou o quadro caindo, simplesmente cessaram. Mas mesmo quando nada acontecia, havia uma lembrança persistente daquela noite, como uma sombra que se recusa a desaparecer completamente. Passei a observar minha própria reação aos barulhos mais simples. O vento batendo na janela, o ranger do prédio, o barulho de algum objeto caindo. Tudo me fazia olhar 2 vezes. Era estranho perceber que meu cérebro havia associado situações corriqueiras com o sobrenatural. Mas, diferente do medo inicial, agora era uma atenção natural, uma cautela silenciosa que havia aprendido a desenvolver. Conversei com Thaís algumas vezes depois disso. Nós 4 mantínhamos contato, e embora ninguém comentasse muito sobre o assunto, existia um acordo tácito. Aquele episódio ficaria guardado. Nenhum de nós queria reviver a experiência, mas a lembrança de Lázaro, do tabuleiro e do desconforto que sentimos juntos nunca desapareceu totalmente. O mais importante que aprendi é que algumas portas não deveriam ser abertas. A curiosidade é natural, mas brincar com o desconhecido tem consequências que não conseguimos prever. A sensação de controle que temos no início desaparece rapidamente, e a experiência que parecia inofensiva pode se tornar um peso real na vida de todos os envolvidos. Hoje, quando vejo qualquer tabuleiro, copo ou mesmo aplicativos que prometem contato com espíritos, sinto um arrepio. Lembro-me das velas que apagavam sozinhas, do ponteiro que se movia sem toque, da voz que chamou meu nome. E sei que certas coisas não devem ser testadas. Para quem talvez esteja vivendo algo semelhante, posso dizer com convicção: não ignore os sinais, mas também não se deixe consumir pelo medo. Procure manter a calma, compartilhe com alguém de confiança e, se possível, tente encerrar qualquer tipo de contato de forma consciente. Não é uma questão de fé ou superstição, é uma questão de prudência. O que aconteceu naquela noite com o tabuleiro mudou a minha percepção de muitas coisas. Hoje consigo refletir sobre o episódio sem sentir pânico, mas ainda com respeito pelo que vivemos. Aprendi que o sobrenatural, mesmo que sutil, existe de formas que a lógica não consegue explicar totalmente. E mais importante, algumas experiências não são feitas para entretenimento. Se há algo que realmente posso aconselhar é: curiosidade é natural, mas limites são necessários. Brincadeiras com o desconhecido podem ser emocionantes, mas também podem deixar marcas que permanecem mesmo depois de aparentarem desaparecer. O que aprendemos com isso não é apenas sobre o mundo invisível, mas sobre o cuidado que devemos ter ao lidar com algo que não compreendemos. Hoje, sempre que penso na palavra que surgiu naquela noite, Lázaro, sinto um arrepio, mas também um aprendizado. Aprendi que nem toda curiosidade deve ser saciada, e que, às vezes, o melhor contato com o desconhecido é simplesmente respeitá-lo à distância, sem tentar provocá-lo ou chamá-lo para perto. Essa foi a minha experiência, e é assim que escolho seguir, com atenção, respeito e uma lição clara sobre os limites que não devem ser ultrapassados. Relato 2. A noite na casa do Lago Gabriel. 34 anos, brasileiro morando em Michigan, Estados Unidos. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e moro em Michigan, nos Estados Unidos, mas nasci e cresci no Brasil. Sempre gostei de explorar lugares diferentes, principalmente casas antigas e espaços que pareciam ter história. Por isso, quando minha esposa sugeriu passarmos um fim de semana em uma casa de aluguel perto de um lago, aceitei sem hesitar. A casa era maior do que esperávamos.
de madeira escura e com janelas grandes voltadas para o lago, tinha um cheiro levemente úmido, típico de casas que ficam muito tempo fechadas. A mobília era antiga, mas bem conservada. Sofás pesados, cortinas esmaecidas pelo sol e quadros pequenos nas paredes. Ao explorarmos o andar de cima, encontrei, escondido atrás de uma estante, um tabuleiro de ouija antigo, com letras gravadas e um ponteiro de madeira. Minha primeira reação foi rir, mostrando à minha esposa. Olha só o que encontramos. Ela riu também, e eu pensei que seria apenas mais uma peça decorativa deixada pelos proprietários. Decidimos, por curiosidade e por pura diversão, experimentar o tabuleiro à noite. Não acreditávamos em nada sobrenatural. Para nós, seria apenas uma brincadeira boba. Quando a noite caiu, apagamos as luzes principais, mantendo apenas algumas lâmpadas de baixa intensidade. O ambiente ficou silencioso, com apenas o som do vento passando pelas árvores do lado de fora e o farfalhar da água do lago. Coloquei o tabuleiro no chão da sala e meu ponteiro no centro. O que começou como risadas e comentários irônicos logo se tornou algo mais silencioso. A cada pergunta, esperávamos que nada acontecesse. Mas, para nossa surpresa, o ponteiro começou a se mover sozinho, devagar, formando letras que não reconhecíamos de imediato. A primeira vez que o nome surgiu, escrevia lentamente A-N-T-H-O-N-I. Nenhum de nós conhecia alguém com esse nome. Perguntamos de forma simplificada se a presença era de alguém que tinha vivido ali antes. O ponteiro respondeu com um sim claro. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando. Eu sentia uma leve pressão no peito, algo que não sabia explicar. O som de um rangido, como se uma porta tivesse se movido sozinha, ecoou no andar de cima. Subi rapidamente para conferir, mas o corredor estava vazio. Tudo parecia normal, mas a sensação de ser observado não desapareceu. A noite continuou com pequenas ocorrências. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Uma cadeira próxima à lareira parecia ter sido arrastada, e o tabuleiro respondia às perguntas com respostas que jamais poderíamos ter adivinhado. Apesar do medo leve, não houve pânico. Éramos céticos, mas algo dentro de mim dizia que aquela experiência não deveria se prolongar. Antes de encerrarmos, uma corrente de ar repentina apagou a vela que estava acesa sobre a mesa. O frio no ambiente aumentou, e uma sensação de presença mais próxima tornou-se evidente. Minha esposa e eu nos entreolhamos, sem precisar dizer nada. A brincadeira tinha se tornado real de uma forma sutil, mas inegável. Aquela primeira noite foi suficiente para nos mostrar que algumas experiências podem ir além da curiosidade. Mas naquele momento, ainda não sabíamos o que o tabuleiro nos reservava. Na manhã seguinte, tentamos normalizar a situação, como se a noite anterior tivesse sido apenas fruto da imaginação. Mas, mesmo durante o dia, uma sensação estranha parecia pairar sobre a casa. Pequenos acontecimentos começaram a se repetir de maneira sutil. Portas levemente entreabertas que tínhamos certeza de ter fechado, o ranger de tábuas no piso de madeira mesmo sem vento, objetos aparentemente fora do lugar. Ao caminhar pelo corredor que levava aos quartos, notei que o ar parecia mais denso, pesado, quase como se algo invisível estivesse ali. Minha esposa comentou que sentia calafrios inexplicáveis, como se alguém estivesse passando pelo lado dela, mas quando olhávamos ao redor, não havia nada. À tarde, decidimos explorar o entorno do lago. O cenário era lindo, calmo e ensolarado, mas algo naquela casa ainda parecia nos observar. Ao retornarmos, percebi que o tabuleiro havia sido deslocado levemente do local em que o deixamos na noite anterior. Ninguém tocou nele, e mesmo assim, o ponteiro estava virado para uma letra diferente. O simples fato de perceber aquilo me fez engolir seco. Decidimos não tocar no tabuleiro novamente, mas por algum motivo, a presença parecia querer se manifestar. Durante a noite, ouvi passos lentos e arrastados no piso do andar superior, acima do nosso quarto. Fiquei imóvel, tentando me convencer de que poderia ser o piso antigo, rangendo com a mudança de temperatura.
mas o som repetiu-se várias vezes, sempre no mesmo ritmo, como se alguém estivesse andando por lá, consciente da nossa presença. Em outro momento, enquanto jantávamos, uma cadeira que estava encostada à mesa se moveu sozinha, deslizando alguns centímetros sem que ninguém estivesse por perto. O vento, novamente, não podia ser culpado. Todas as janelas estavam trancadas. A sensação de que havia algo observando nos deixou tensos, mesmo que não víssemos nada. O ponto mais marcante foi quando, durante a madrugada, minha esposa acordou assustada. Ela disse que sentiu alguém encostado na sua mão enquanto dormia. Eu estava acordado, mas não havia ninguém na cama ao lado. A sensação era tão real que até hoje me arrepia lembrar. No dia seguinte, decidimos que era hora de encerrar a experiência. O tabuleiro permanecia ali, imóvel, mas parecia carregar consigo uma energia invisível que nos desconfortava. Ninguém queria admitir medo, mas todos sabíamos que a brincadeira havia passado dos limites do entretenimento. Antes de irmos dormir pela segunda noite, senti mais uma vez aquela pressão no peito. A sensação de que não estávamos sozinhos, que algo invisível nos observava, mas de forma sutil. Não havia gritos, não havia vultos claros, apenas pequenas indicações de uma presença persistente. Era como se o próprio lago e a casa estivessem conectados àquele tabuleiro, e qualquer tentativa de ignorá-lo seria em vão. Minha mente começou a trabalhar em possibilidades, lembrando-me de que certas experiências deveriam ser respeitadas, não apenas exploradas. Mesmo sem acreditar totalmente em espíritos, naquele momento comecei a compreender que algumas energias, mesmo sutis, podem se manifestar de formas inesperadas, silenciosas e persistentes, e que a curiosidade humana muitas vezes nos leva a lugares que não deveríamos explorar. Na terceira noite, a sensação de que algo nos acompanhava tornou-se mais concreta. Não havia gritos nem vultos claros, mas pequenos sinais se multiplicavam. O tabuleiro, que permanecia parado no canto da sala, parecia carregar uma energia que se espalhava pelo ambiente. Quando passávamos perto, sentíamos uma leve vibração, como se algo invisível nos tocasse de forma quase imperceptível. Minha esposa começou a acordar no meio da madrugada com o coração acelerado, sentindo que alguém estava próximo. Ela relatou que objetos pareciam se mover quando ninguém olhava. Pequenas coisas, mas consistentes o suficiente para gerar medo silencioso. Eu próprio percebi uma sombra rápida passando pelo corredor que desaparecia assim que eu tentava focar nela. Decidimos que era hora de investigar de forma consciente. Sem tocar no tabuleiro, começamos a tentar entender o padrão das manifestações. Parecia que qualquer pergunta feita à noite, mesmo em pensamento, provocava alguma resposta. Passos, rangidos, pequenas mudanças na disposição de objetos. Não havia palavras, mas a sensação de que algo queria ser percebido era inegável. Nessa mesma noite, ouvi um estalo forte vindo do andar de cima. Subi devagar, tentando manter a calma. Nada estava fora do lugar, mas havia uma leve pressão no ar. Um frio localizado que subia pelas minhas costas. Era como se alguém estivesse ali, em silêncio, observando. Percebi também que o tabuleiro não estava mais apenas no canto da sala. Em certo momento, notei que o ponteiro estava levemente deslocado, apontando para letras diferentes daquelas que tínhamos deixado. Nenhum de nós havia encostado nele, mas parecia indicar uma forma de comunicação. A sensação de que precisávamos encerrar a experiência tornou-se urgente. Começamos a discutir, em silêncio, as opções para nos livrar da presença. Não havia pânico, mas uma firme decisão de que aquilo precisava acabar. Queimar o tabuleiro ou devolvê-lo ao local onde o encontramos surgiram como alternativas. Nossa prioridade era encerrar qualquer conexão antes que a situação se tornasse mais intensa. Durante essa noite, ainda ocorreram pequenos sinais. Uma porta que se abriu sozinha, passos curtos no corredor, a sensação de um toque leve no ombro, mas sempre de forma sutil, sem agressividade.
Era como se a presença estivesse testando limites, verificando até onde poderia ir sem assustar de forma dramática. No final da noite, após longos minutos de observação, entendemos que o caminho era claro: encerrar qualquer contato e se desfazer do tabuleiro de forma consciente. A sensação de urgência era mais psicológica do que assustadora, mas ninguém duvidava da necessidade de agir. Antes de dormir, colocamos o tabuleiro na caixa original, garantindo que nada mais pudesse ser feito ali. O ar ainda parecia denso, mas havia uma leve sensação de alívio, como se a presença soubesse que estávamos conscientes de nossos limites. Essa noite marcou o ponto de virada. O que começou como curiosidade e diversão transformou-se em um aprendizado silencioso sobre os limites do desconhecido. A percepção de que nem toda brincadeira deve ser testada tornou-se clara para nós, e uma cautela sutil passou a acompanhar cada movimento dentro daquela casa. Na manhã seguinte, decidimos que não havia mais espaço para hesitação. Era hora de nos desfazer do tabuleiro e encerrar qualquer tipo de contato. Eu e minha esposa pegamos a caixa onde ele estava guardado e planejamos devolvê-lo ao lugar onde o havíamos encontrado, atrás da estante, mas de forma definitiva, sem tocar novamente, apenas colocando a caixa no mesmo espaço e fechando cuidadosamente a estante para impedir que fosse encontrado novamente. Durante o percurso até a sala, senti uma leve vibração no chão, como se o próprio tabuleiro tivesse consciência de que estava sendo movido. Minha esposa comentou que sentia uma presença silenciosa nos acompanhando. Nenhum de nós disse nada. Bastava olhar nos olhos um do outro para saber que estávamos cientes da mesma sensação. Colocamos a caixa no local original, garantindo que não fosse facilmente acessível. A sensação de alívio foi imediata, ainda que sutil, como se o ambiente tivesse respirado junto com a nossa decisão. O ar pesado que sentíamos desde a primeira noite começou a dissipar-se lentamente. Nos dias seguintes, as pequenas manifestações continuaram, mas cada vez mais suaves. O ranger do piso tornou-se comum, sem qualquer vínculo direto com o tabuleiro. Nenhum objeto se moveu sem explicação, e o silêncio da casa voltou a ser natural. Passos e sombras durante a madrugada desapareceram. A sensação de ser observados, que antes era constante, começou a se reduzir. Apesar do alívio, mantive uma atenção maior a qualquer pequeno barulho ou mudança ao meu redor. Mesmo sabendo que o tabuleiro já não estava mais presente, a experiência havia deixado uma marca silenciosa na forma como percebemos o ambiente. A mente, agora treinada para notar detalhes antes ignorados, reagia de forma cautelosa a qualquer sinal que pudesse indicar presença. Minha esposa e eu conversávamos com frequência sobre o episódio, refletindo sobre como algo que parecia uma simples brincadeira se tornou uma experiência intensa e real. Chegamos à conclusão de que nossa curiosidade tinha aberto uma porta que não deveríamos ter aberto, mas que a consciência e a ação rápida ajudaram a encerrar o ciclo. O aprendizado foi claro: não se trata de acreditar ou não, mas de respeito e prudência. Brincadeiras que envolvem contato com o desconhecido podem parecer inofensivas, mas, como vivenciamos, mesmo pequenas manifestações podem gerar desconforto real e persistente. Com o tempo, a vida voltou ao normal. Visitamos o lago, caminhamos pela trilha próxima à casa e respiramos o ar fresco, sentindo finalmente que a experiência havia se encerrado. O tabuleiro permaneceu no lugar original, esquecido e inerte, e nós aprendemos a lição de que certas curiosidades não precisam ser saciadas. Mesmo depois de meses, sempre que lembro daquela primeira noite, sinto um arrepio discreto, uma lembrança silenciosa da presença que nos acompanhou. Mas hoje, posso refletir com clareza e sem medo. Aprendemos algo importante sobre limites, sobre cautela e sobre o respeito ao desconhecido. Com o tabuleiro finalmente guardado e a casa silenciosa, uma sensação de alívio tomou conta de nós.
a pressão no ar, os passos imaginários, os objetos fora do lugar. Tudo isso começou a desaparecer gradualmente. A presença que nos acompanhava parecia ter perdido força, como se tivesse compreendido que não seria mais provocada ou chamada. Mesmo assim, uma parte de mim sabia que aquela experiência não poderia ser esquecida totalmente. Ela deixou marcas sutis, uma atenção maior aos detalhes do ambiente e uma consciência silenciosa de que certas brincadeiras não devem ser tentadas. Percebi que a curiosidade humana é natural, mas precisa ser balanceada com prudência e respeito. Nos meses seguintes, eu e minha esposa contamos a história a poucos amigos de confiança. Sempre de forma resumida, sem exageros, apenas relatando os fatos de forma objetiva. O objetivo não era assustar, mas alertar sobre o potencial de experiências que podem parecer inocentes, mas que envolvem algo além da nossa compreensão imediata. Aprendi que o desconhecido se manifesta de maneiras sutis, quase imperceptíveis. Nem sempre há vultos claros, vozes altas ou fenômenos espetaculares. Às vezes, é apenas um objeto deslocado, uma vela que se apaga sozinha ou a sensação de ser observado. A atenção e o respeito são fundamentais, porque pequenas ações podem desencadear situações que fogem do nosso controle. Para quem pensa em experimentar algo parecido, meu conselho é simples: não subestime os sinais, nem se deixe levar apenas pela curiosidade. Brincadeiras com tabuleiros ou tentativas de contato com o desconhecido podem ter consequências reais, mesmo que sutis. Se você estiver passando por algo similar, mantenha a calma, compartilhe a experiência com alguém de confiança e busque formas de encerrar o contato de maneira consciente e segura. O que mais me marcou foi perceber que, embora tenhamos encerrado a experiência, o aprendizado permaneceu. O respeito aos limites do desconhecido, a consciência de que algumas coisas não devem ser provocadas e a importância de agir com cautela são lições que levo para toda a vida. Hoje, quando penso naquela casa junto ao lago, sinto gratidão por termos lidado com tudo de forma responsável. Mas também sinto um arrepio discreto, lembrando-me de que, mesmo quando algo parece ter acabado, uma marca invisível pode permanecer. A experiência nos ensinou a valorizar a prudência e o discernimento. A curiosidade é natural, mas há momentos em que é melhor observar à distância, sem tentar provocar o que não entendemos. Nem toda porta precisa ser aberta, nem toda pergunta precisa ser respondida. Sei que muitas pessoas desejam explorar o desconhecido, testar limites ou brincar com tabuleiros, copos ou outros instrumentos de contato. Minha história é um lembrete de que essas experiências podem ser mais intensas do que parecem e que agir com responsabilidade faz toda a diferença. Encerrar o tabuleiro não significou apenas guardar um objeto. Significou aprender a respeitar o invisível, reconhecer nossos próprios limites e compreender que nem toda curiosidade precisa ser saciada. Hoje, vejo a casa junto ao lago como um lugar tranquilo, mas com uma lição permanente. Respeito, prudência e atenção aos sinais do desconhecido são sempre mais importantes do que a simples vontade de brincar. E assim encerramos mais um episódio envolvendo experiências com o além. Lembre-se, curiosidade pode ser perigosa, e brincadeiras com o sobrenatural nem sempre são apenas diversão. Respeite os limites e haja com consciência, porque nem tudo que se manifesta quer ser convidado. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e comente sua opinião ou experiência sobre o tema. Até o próximo vídeo.